para esse primeiro vídeo, eu escolhi algo que é muito básico, que todo mundo já ouviu falar durante a vida, mas que muitas vezes gera um pouquinho de dúvida. Eu escolhi falar sobre Constituição Federal. O que é a Constituição e para que ela serve? Para que a gente possa entender esse conceito de Constituição Federal, é importante a gente rebobinar lá para o século XVI e falar de Hobbes. Quando Hobbes, que é um precursor do contratualismo, ele fala que a gente vivia no estado de natureza, onde cada um vivia conforme a sua própria vontade e fazia coisas de acordo com o seu próprio querer. Viviam no estado de insegurança. E para que essa segurança fosse estabelecida e o direito, principalmente de propriedade, fosse assegurado, os indivíduos, a fim de formar uma sociedade, eles entregam esse poder de escolha, nas mãos de um soberano ou de um grupo de soberanos que representam a vontade da maioria. Então é aí que surge toda essa noção de Estado e de sociedade. Avançando um pouquinho, a gente chega aqui no que é Constituição, No sentido literal da palavra, Constituição é algo que constitui algo, que estabelece alguma coisa. Então, a Constituição Federal, ela é aquilo que estabelece as regras de um Estado. Ela é um conjunto de leis que coloca o Estado para funcionar, certo? Mas o que seria a Constituição brasileira? Bom, a Constituição brasileira, ela passa desde 1822, que quando foi declarada a nossa independência, por várias reformulações. Desde esse tempo até aqui, passou por 9 reformulações, de acordo com as formas de governo. Nós já fomos império, nós já fomos um Estado unitário e agora nós somos república. E de acordo com essa mudança nas formas de governo, a Constituição também vai mudando. De acordo com a conjuntura política, essa Constituição também muda. Ora ela é promulgada, ora ela é outorgada. Isso eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, mas vamos seguindo. A Constituição de 88, que é essa que a gente vive e que está sempre em discussão, principalmente nesses últimos meses. A Constituição Federal vigente hoje, nos dias atuais, ela foi promulgada por José Sarney, que era o presidente da República, no dia 5 de outubro de 1988. E aí ela foi idealizada por uma Assembleia Constituinte, que nada mais é do que um conjunto de pessoas que têm competência para determinados assuntos para discutir o que é que vai entrar no corpo constitucional. Então, tinha uma comissão indígena que falava sobre os direitos indígenas, tinha uma comissão da família que falava sobre os direitos da família, tinha uma comissão legislativa que falava sobre a organização estatal. Tudo isso foi organizado em um só texto, em um só corpo constitucional, certo? Então, essa Constituição ela é muito importante porque ela marcou a redemocratização do nosso Estado. Nós tínhamos acabado de sair de um período de ditadura, que começou lá em 64, e com essa promulgação da Constituição a gente inaugura um novo capítulo da história brasileira. Por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. É uma Constituição que está aberta a mais dimensões dos direitos fundamentais do povo. A gente já aprendeu o que é uma Constituição, já aprendeu a história da nossa Constituição que a gente vive hoje, a Constituição vigente no nosso Estado. Mas para que serve uma Constituição de fato? Quais são os objetivos de uma Constituição? Como eu falei anteriormente, ela é um conjunto de leis, certo? Certo. Então, o que é que ela tem por objetivo? Ela afirma os parâmetros dos direitos e deveres, não só do povo, mas também do governo. Lembra quando eu falei que no estado de natureza vivia todo mundo conforme a sua vontade e aí em um certo momento a gente deu o poder que todo mundo tinha para um soberano ou para um grupo de soberanos para que esse tomasse decisão por todos? Pronto, a nossa Constituição ela oferece direitos e deveres não só para os cidadãos, mas também para aquele que governa, senão virá uma tirania, certo? Para além disso, a Constituição tem como objetivo traçar parâmetros e limites aos poderes judiciário, executivo e legislativo. E isso faz com que o Estado ele seja estruturado de uma forma justa, de uma forma organizada. E também a Constituição ela forma os poderes públicos. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo curtinho, bem informativo e essa é a ideia do nosso canal. Espero ver vocês muitas vezes. Sejam muito bem-vindos!